Cara bonito, né? Se eu não achar, quem vai achar, né? Vamos lá. Iniciando a gravação aí, né, gente? Vamos começar primeiro com uma revisão do que a gente já viu, tá? E aí eu também já vou engatar um conteúdo novo aí pra vocês. Tudo bem? Então vamos fazer uma revisão. Tá faltando gente pra entrar no ao vivo. Eu não consigo descobrir quem é, mas tá faltando gente aí no ao vivo. O Yunis não tá no ao vivo. Todo mundo entrando no ao vivo aí, gente? Faltando gente entrar no ao vivo. Vamos lá. Então vamos começar com uma revisão. Vamos começar com uma revisãozinha aí. Vamos começar aí com uma revisão. Lembrando, gente, as nossas aulas, eu gravo essa aula, depois é publicada no YouTube e eu coloco o link lá na sala Google, tá bom? Pra gente não ter nenhum desafio. Então vamos começar a nossa revisão. Deixa eu mudar as telas aqui devidas para todo mundo enxergar bonitinho. Vamos lá. O módulo que vocês estão, qual que é o módulo mesmo? Oi? Módulo? Módulo 1? Não é aula não, rapaz, é módulo. Matéria, disciplina, livro. E aí? Nossa, deixa eu fechar aqui que já dei tanta aula que tá tudo aberto aqui. E aí, galera, qual que é o módulo de hoje? Qual que é o módulo, não é a aula? Qual é o módulo que a gente tá? Oi? Primeiro, mas qual é o nome desse módulo? Ah, tá. Então, apresentações gráficas é o nosso módulo. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com alguns aplicativos, alguns programas que vão nos ajudar a trabalhar com esse tema, tá? É importante eu frisar uma coisa que é muito importante. Se você tem na cabeça o pensamento, a mentalidade ou o achismo que o curso ele é de informática, você está totalmente equivocado. Porque a gente utiliza a informática como ferramenta de trabalho, tá? Se você não sabe, o seu celular faz parte de informática. E nem por isso você deixa de usá-lo. Tô errado? Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essa analogia. A gente usa o computador, a gente usa o celular, o tablet e por aí vai. Tudo isso é informática, tudo isso é tecnologia, mas como ferramentas de trabalho. Então, o primeiro módulo nosso, a gente vai trabalhar com programas, que são programas que vão nos ajudar a elaborar, como o nome fala do módulo, apresentações. Então a gente vai trabalhar com vídeo, a gente vai aprender a editar vídeo, a gente vai trabalhar com áudio, vai aprender algumas edições básicas de áudio. A gente vai ter técnica de oratória para você poder falar em público. Para alguns, falar em público, né? Falar na frente de pessoas, né? Na frente de salas, né? É um bicho de 7 cabeças, né? Um temor enorme. Então a gente vai ter técnicas de oratórias, apresentações e por aí vai. Os programas que você pode usar. O PowerPoint, tanto para você usar pelo celular, quanto no seu computador. Tá bom? Além do PowerPoint, você pode usar um programa chamado Impress, OpenOffice Impress, também no seu celular, também no computador, tá? E você pode usar ferramentas online, como por exemplo, o PowerPoint online. Quem tem conta de e-mail no Hotmail ou no Outlook tem esse recurso. Tá vendo aqui, ó? Vou abrir aqui para vocês verem.
e ficar registrado. E para todo mundo que tem internet, você também pode usar o Apresentações da Google, também no seu celular e também na internet você tem a possibilidade de usar. A única coisa que muda é que tanto para o app do celular quanto ferramentas online acaba sendo um pouco limitado e nem tudo que a gente vai ver durante as aulas você consegue aplicar através dessas ferramentas. Mas o essencial, o fundamental você consegue, tá bom? Então vamos lá. Assim que você abre o PowerPoint, um programa de apresentações, você tem essa tela inicial que você pode escolher modelos prontos, tá? Se você estiver numa correria, não tem muito tempo, né? Sabe aquela coisa de brasileiro? Deixa tudo para a última hora. Então você tem modelos prontos, que de acordo com a sua necessidade, você pode escolher o que você quer. Então você tem temas lá de negócios, escolas e por aí vai, tá? Então você pode escolher um modelinho aqui bonitinho e trabalhar com base nesse modelo. Mas, como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu sempre começo do zero, tá bom? Para que vocês entendam todo o recurso que a ferramenta te dá. Então, documento em branco. É que eu tava fazendo reflexo, ela tava escura. Você me conhece. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí, tá? Tô fechando o microfone. Aí, melhorou aí, gente? Agora não tá ninguém falando aí. Aula online é um espetáculo, né? Ninguém consegue ficar focado ali, né? Coloca na malhação, tá vendo novela, né? Junto com a aula. Vocês têm aula no colégio online, não tem, né? Pelo silêncio eu entendi, né? Pelo silêncio aqui da sala eu entendi, tá? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. Programa de apresentações. Pior que depois tudo isso sai na gravação, porque eu não edito, né? Coloco lá. Então, abrimos aqui o aplicativo. A primeira tela, por padrão, a gente sempre vai colocar o tema que vai ser abordado, tá? Então, cada aula que a gente tiver, a gente vai trabalhar com um tema específico da aula, que seria a atividade de aula. E com base na atividade de aula, a gente vê o conteúdo para colocar em prática. Bom, vocês que são antenados em tecnologia, talvez mais do que eu, né? O nosso tema de hoje é super equipamentos. Super equipamentos. Tá? Esse é o tema. Aqui na parte de baixo, você vai colocar o seu nome. Você vai colocar a turma. E vai colocar a data. Tá bom? Certo? Aqui embaixo, a gente vai inserir e vai trabalhar com os slides. Tá? Então vamos colocar mais uma folhinha em branco para poder criar. Como que vai funcionar isso, gente? A gente vai através da internet. A gente vai pesquisar lá super equipamentos. Quando eu falo super equipamentos, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um relógio, pode ser um robô, não sei, pode ser 1001 coisas, tá? Então eu vou colocar aqui supercomputadores, por exemplo. Supercomputadores. E vamos
tentar achar aqui o nosso amigo Wikipedia. Beleza? Então aqui eu tenho um texto que retrata o que seria um supercomputador, qual a finalidade desse supercomputador. E tem uma imagem aqui que dá um exemplo dele, tá bom? Só por curiosidade, Brasil tem um supercomputador, cada país tem o seu super equipamento, tá? Que serve para te ajudar aí em diversas descobertas, né? Uma coisa mais recente que aconteceu aqui no Brasil, que o Brasil foi o primeiro país a conseguir destrinchar, né, o DNA do vírus, né, do Covid, assim que saiu, né, chegou aqui no Brasil. Então, tudo isso é graças aos equipamentos utilizados. Lembrando que são ferramentas de trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar o texto. Vou vir aqui no meu slide e vou colar esse texto. Lembrando que quando você for copiar e colar da internet, é importante você escolher a opção colar e você sempre colar o seu texto de forma sem formatação da internet, tá bom? Então, cola lá sem formatação da internet. Primeira coisinha que tem que fazer. Depois que você fez isso, você vai pegar uma fotinha. Vai copiar lá uma fotinha e vai colocar essa fotinha. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a fotinha bonitinha. Tá aqui a fotinha. Aí vou colocar aqui, né, super computador. E o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou formatar o meu texto. Lembrando, a formatação de texto, ela envolve a diferença do que é uma lista e do que é o texto propriamente dito. O que é uma lista? Você vai no supermercado, você vai lá no supermercado e a sua mãe pede para você comprar banana, maçã, feijão, batata e carne moída, vulgo boi ralado, né? E macarrão. O que eu acabei de fazer aqui? Uma lista. Então essa lista eu posso trabalhar com ela com marcador, que é esse carinha aqui, ou posso trabalhar com numerador. Quando você faz uma lista de supermercado, você vai lá e segue a numeração que você colocou na lista? Não, né? Porque às vezes no mesmo corredor lá, você tem lá a banana e tem a batata. Não tem sentido, né? Você dá a volta no mercado todo para depois pegar, né, a batata. Certo? O importante é que você pegou, indiferente da sequência. Então a lista, você tem lá listas ordenadas e listas não ordenadas. A ordenada é quando tem uma sequência numérica ou alfabética. E a não ordenada são os símbolos que a gente pode colocar. Certo? Então isso é uma lista. Ficou claro? Isso daqui que está digitado é uma lista? É um texto. Se é um texto, eu não preciso de marcador. Então eu venho aqui nesse cara e tiro o marcador, porque eu não preciso disso. Se ele é um texto, eu preciso formatar o texto condizente à responsabilidade que tal item tem. Então, primeira coisa que faço,
é justificar aqui meu texto. Tá vendo aqui os alinhamentos? Eu justifico. Percebam que o meu texto ele já ficou mais bonitinho visualmente falando. Aí eu tenho esse outro cara aqui, que é o parágrafo. Então eu vou clicar aqui nessa setinha e posso colocar o alinhamento e vou poder colocar espaçamentos aqui. Tá vendo aqui, ó, espaçamento? Para que o texto ele fique mais legível. Tá vendo? Então ele vai ficar mais legível visualmente falando. Bom, formatei o meu texto. Lembrando que o texto é uma coisa e lista é outra. Formatei aqui o texto, eu vou dar uma vida para o meu slide. Eu vou trabalhar o designer do slide. Então, designer. O que é o designer? O designer é a roupa. Vocês não estão de roupa aí? Hoje? Graças a Deus, né? Já pensou, né? O do contrário? Só que quanto tempo você levou para escolher a roupa que você está aqui agora? Nós, homens, é bem prático, né? Só que a gente tem que falar que a mulher também é prática, né? Porque a gente está em minoria aqui na sala, né? Já pensou, né? O pau que a gente ia levar, né? Então, a mulherada também é prática, né? O sexo feminino. Tá? Então, designer nada mais é do que a roupagem que a gente vai colocar. Então, a gente tem o tema. O que é o tema? O tema é o tipo de roupa. Né? Se você está social, se você não está social, se você está esporte, se você não está esporte, aqui é chamado de tema. E aí você tem aqui alguns temas. Tá? O que é um tema? Um tema é um padrão de cor. É um padrão de cor, um padrão de fonte. Tá? Ele já te dá um padrão pronto. Então você vai escolher aqui, caso você queira, você pode escolher o tema que você desejar. Tá? Caso você não queira um tema, né, e não goste das cores que ele te dê, né, não goste aí das cores, e nem dos estilos de fonte que ele te dá, você pode fazer que nem eu. Vem aqui e escolhe plano de fundo. E aí você pode trabalhar com o quê? Com imagens e cores. Então eu quero aqui trabalhar com uma cor. Eu vou lá e ponho uma cor. Tá? Quero trabalhar com degradê. Põe lá um degradê. Tudo bem? Além do mais, a gente tem aqui o tamanho do slide. Que é você formatar o como você quer que esse slide ele fique exibido. Na hora que a gente poder visualizar, né, a exibição dele. Bom, coloquei aqui o fundo. Tá? Trabalhei a formatação. Aqui eu posso colocar lá um negrito. Opa! Aqui eu posso trabalhar com um negrito, para ficar uma corzinha bacana. Tá? Aqui eu posso trabalhar com um cara chamado Word Art, que é uma galeria, né? Uma fonte estilizada. Então eu posso colocar aqui o amarelinho. Opa! Colocar aqui o amarelinho. Não está muito legível, né? Tá meio ruim. Vamos brincar aqui, vamos formatar ele aqui, ó, tá vendo? Eu tenho toda a formatação aqui do Word Art. Então você pode colocar uma sombra. Como que você quer essa sombra? Você pode trabalhar a transparência. Pode desfocar ou não. O ângulo que você quer a sombra. A distância dessa sombra. Tá vendo aí? Então dá pra gente poder brincar aqui. Reflexo.
desfoque, distância, brilho, transparência. Se quiser colocar bordas, se quiser colocar alguma coisa 3D, então você pode brincar. Olha como tá ficando, já tá, né? Você vai elaborar lá. Aqui, se não tá legal esse lado, você pode pôr no outro. Você vai direcionar ele. Lembrando que uma apresentação sempre é composta por textos e por imagens, tá? Aplicou a formatação, aí a gente vai brincar agora com as imagens, tá? A gente vai trabalhar com as imagens. Quando você coloca uma imagem e você clica nessa imagem, ela te dá essas bordinhas de seleção, tá bom? E ele te habilita aqui, te habilita aqui uma barrinha, ó, tá vendo? Uma guia chamada formatar. E vamos poder formatar essa imagem. Ó, tudo isso daqui é o que eu consigo colocar na formatação. Você tem aqui o tamanho, porque aí você colocou um tamanho em uma imagem, é legal a gente manter esse padrão em todas as imagens, tá? Aqui é quando você está criando, você quer colocar a imagem atrás do texto ou na frente do texto, ou você quer fazer uma sobreposição de imagens, você pode colocar por aqui. Aqui a gente pode trabalhar com bordas. Aqui a gente tem o estilo da imagem, que a gente pode colocar molduras. E aqui para você trabalhar com correções. Cor, nitidez, remover o fundo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode mudar. Olha como está ficando. Tá? Você tem alguns exemplos prontos aqui, que você vai ver qual que fica mais adequado para o que você está criando. Eu gosto muito desse aqui, ó. E aí você tem aqui as bordas, os efeitos. Então você pode, por exemplo, mudar a cor dessa borda. Caso você não goste dessa borda simples, você tem aqui outros tipos de bordas, tá vendo? Tá? E aqui você pode colocar efeitos nessa borda. Tá? Pode pôr uma sombrinha ou não. Pode colocar aqui um reflexo. Pode colocar brilho. Fazer né? Pegar um amarelo aqui que eu acho que vai dar para enxergar legal. Tá vendo? Pode pôr um brilho. E aí, se você quiser, você tem as rotações 3D aí que você pode colocar. Tá? Então, olha como tá ficando. Tá? Então, trabalhar com imagem. Às vezes você pega uma imagem e você quer extrair o fundo da imagem. Por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, ó. Colocar essa imagem aqui. Ó, tá aqui a imagem, certo? Tá vendo que ela tem esse fundo aqui cinza? Meio feio, que é o chão. Você pode tirar. Pra gente poder tirar, a gente vai lá em formatar e escolhe aqui a opção remover fundo, tá vendo? Então você pode tirar. É um mini Photoshop. E aí você vai direcionar aqui
através das alcinhas aqui, tá vendo? O que você quer tirar. Tá vendo? Terminou, escolheu lá, formatou lá o que você quer tirar. Só a gente dá um clique fora. Saiu aquele fundo. Estão vendo? Ele estava assim, com fundo, sem o fundo. Tá bom? Então, aí você pode diminuir a imagem depois e dar uma sequência no que você está criando. Certo? Imagens, gente, não é só você pegar e copiar uma imagem da internet. Imagens também, às vezes ter salvo uma imagem. Botão direito do mouse, salvar imagem. Então você salvou essa imagem no seu computador. Vou salvar aqui em imagens, ó. Tá vendo? Eu tenho um monte de imagens salvas aqui. Então eu posso salvar uma imagem. Então não é só o Ctrl C, Ctrl V. Mas para trabalhar com imagens, você também tem aqui essa parte de imagens, ó. Que são as formas que você pode colocar a imagem. Então, eu posso colocar uma imagem que está salva, que eu salvei. Tá? Ou posso inserir essa imagem de forma busca online. Tá vendo? Ele vai me dar o buscador aqui. E aí eu vou digitar o que eu quero. Espere ele carregar. Ele vai te dar. Você vai selecionar. E depois vai clicar aqui em inserir. Tá? As imagens também, gente, elas podem ser criadas através de formas. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou criar uma imagem aqui, ó. Peguei um retângulo. Tá aqui um retângulo. Estou formatando esse retângulo aqui, ó. Estou formatando essa imagem. Vou lá de novo. Vou inserir aqui, ó. Eu estou criando uma imagem. Estou criando aqui uma imagem. Tá? Vamos lá, vou criar uma outra imagem aqui, ó. Entendeu? Então, você tem a possibilidade não só de pegar imagens prontas, mas você pode criar uma imagem. Vou pegar tudo isso aqui criado e vou agrupar. Pronto. Uma imagem criada. E aí você vai aplicar, né, as formatações que você achar adequado.
Certo? Deu para entender aí, gente, essa questão das imagens? A formatação delas? Extrair fundos, né? Trabalhar com cor aqui, eu não fiz esse daqui com vocês, né? Você tem aqui as correções, que são formas de cores prontas, que você pode mudar, né, a tonalidade e alguns efeitos que ele te dá aqui mesmo. Tudo por aqui, ó. E aqui, caso você queira cortar essa imagem, você pode clicar aqui e aí você pode fazer a edição que você achar adequado para a imagem. Pode diminuir o tamanho dela, tá? Então, sempre clica na imagem, ele vai exibir aqui pra gente essa parte de formatar a imagem, né? E aí você vai poder trabalhar com todos os recursos que ele te dá, né? Que ele vai te oferecer para mexer somente com a imagem, tá? Não só imagens que você inseriu, mas também você pode criar suas imagens utilizando aqui a parte de formas. Beleza? Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa, gente? Não? Pessoal aí do online, querem perguntar alguma coisa? Imagem por detrás do texto, vamos lá. Bem simples, ó. Por exemplo, aqui a minha imagem ela está na frente, não está? Está na frente do texto. Você vai clicar na imagem e vai vir aqui em formatar. Em formatar você tem esse cara aqui, ó, avançar ou recuar. Então o que que você vai fazer? Você pode apertar em recuar. Ele vai ficar atrás do texto. Só que essa imagem, eu preciso clarear ela. Porque senão o texto vai ficar apagado. Então aí, você tem aqui a parte de cores. Você pode brincar com a tonalidade. Ou parte de correções aqui você tem. Aí aqui eu não colocaria a borda, né? Começaria por aí. Eu não colocaria nenhuma borda. Mas para você poder editar por aqui. Aí você vai deixar ela mais clara. Tá vendo? Para poder enxergar o que tem lá no texto escrito. Tá bom? Vamos lá. Pelas apresentações da Google. Pelas apresentações da Google, que é outro aplicativo. Você tem aqui a opção de inserir, que é onde a gente vai inserir a imagem, ó. Tá bom? Então eu vou pesquisar a imagem, porque aqui ele vai fazer tudo de forma online, né? Vamos colocar aqui, computador. Escolher uma imagem. Vou inserir essa imagem. Esperar carregar. A imagem ela tá aqui, ó. Tá? Imagem aqui. Aqui na parte de formatação, você vai ter algumas opções que você vai poder fazer com a imagem em si. Tá? Por exemplo, cortar a imagem, ou redefinir a imagem, ou substituir a imagem, caso você queira. Tá? Então, por exemplo, aqui eu não tenho
o recurso do quê? De trabalhar a cor da imagem, por exemplo. Tá? Eu não vou conseguir aplicar esses efeitos aqui. Ele é mais limitado. Mas eu consigo pôr a imagem e consigo pegar o texto. E colocar o texto. Certo? Tá? Como eu havia dito, ele é um pouquinho limitado. E quando você faz na sala Google, ele salva direto aonde? Na sua conta. Ele salva direto no seu driver, tá bom? Já fica salvo tudo lá. Você não tem como salvar. Caso você queira baixar, aí você tem que fazer o download aqui, ó. Fazer o download e escolher a extensão PPTX. Tá? Aí você pode abrir no PowerPoint e continuar criando, continuar editando. Ana Beatriz. Tá conseguindo ouvir agora, Ana? Mais alguém tem alguma dúvida aí? Sempre verifique a conexão de vocês, tá? Deixa eu ver se alguém está com o microfone aberto. Não. Certo aí? Querem perguntar alguma coisa, pessoal aqui presencial? Pessoal online, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Pelo celular, gente, vocês também conseguem fazer, só que assim como na ferramenta online, ele é um pouco limitado. Então, nem todos os recursos você consegue aplicar. Vamos lá. A atividade de hoje, gente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão montar uma apresentação, onde o tema é esse aqui, ó, super equipamentos. Então, vocês vão usar de pesquisa para vocês pegarem. Um exemplo. Atualmente no mercado, qual que é o celular mais top? Depende. Depende. O último Xiaomi está dando de 20-0. Então, você vai pesquisar e vai verificar a estrutura. Um exemplo. Um outro exemplo. O smartwatch. Qual que é o top do mercado? Você vai fazer a estrutura. Tá? E aí você vai ver. Computador. O tablet. Qual é o tablet mais top que tem no mercado? O Xiaomi não tem tablet ainda. Tá? Então você vai pesquisar. O que mais tá super equipamentos? Qual é o carro? O carro é um equipamento. Qual é o equipamento, o carro mais top que tem na atualidade? Você vai colocar lá. Tá? Elevador. Qual é o elevador mais moderno que existe no mundo? Você vai colocar lá. Entendeu? Então vocês vão ter que pesquisar aí 10 super equipamentos. Tá? E vai montar a sua apresentação. Beleza? 10 super equipamentos. Tudo bem? Tá vivo. Caiu tudo. Obrigado. Certo, gente? Deu para entender aí? Deu? Pessoal presencial, quer tirar alguma dúvida? A lista de chamada está na onde? Todo mundo assinou? Alguém não assinou a lista? Todos assinaram? Pessoal presencial pode ir lá para o laboratório. Pessoal do online, que GIF é esse? Vamos lá. O pessoal do online. Espera aí que eu vou fazer uma conferência, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação da aula, que o conteúdo é esse.